Fala, torcedor Alvinegro Praiano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Santos, tem informações a rodo. Não saia do vídeo, pessoal. Fica aí, beleza? Vamos começar com um trechozinho aqui do Gazeta Esportiva. Tem também Lucas Mussetti, vou pegar um trechozinho, pessoal, Lucas Mussetti, para não acontecer problemas. E ele falou sobre zagueiros. Vamos trazer também informações do incrível jornalista Sormani, já deixando os créditos na descrição, né? Para ambos, beleza? Vamos começar aqui um trechinho do Gazeta Esportiva que trouxe informações do Santos de agora, pessoal. Então, sem mais delongas, chega mais. O Santos tenta aproveitar esses últimos dias de janela para contratar zagueiros, no plural. É a posição prioritária da diretoria, mesmo que se busque também jogador para o meio campo e para o ataque. Antes de eu falar um pouco mais sobre essas movimentações propostas pelo Adonis Frias, do León, e pelo Marco de Césare, do Racing. O Adonis Frias já estava no radar anteriormente, era uma sugestão do Jorge Sampaoli, mas o Santos deixou ele meio em stand-by. A primeira proposta que o Santos havia feito não foi suficiente para o León, já o Marco de César, é uma novidade, uma tentativa diferente do Santos no mercado. Eu vou falar sobre as duas situações, mas antes, dizer aqui que a prioridade era o Alexis Duarte, paraguaio do Spartak de Moscou, mas as coisas mudaram nos últimos dias. Primeiro foi o Santos que deu um gelo no Spartak, entre ali na transição de Kleber Xavier para São Paulo. São Paulo não queria o Alexis, então o Santos segurou uma negociação que estava certa, e agora é o Spartak quem enrola. Por quê? O Spartak ia contratar o Carlos Cuesta do Galatasaray, não deu certo de última hora e o Cuesta está indo para o Vasco. Então o Spartak quer um substituto antes de negociar o Alexis Duarte. O Santos não tem tempo para esperar, então foi atacar outras frentes. Adonis Frias, argentino, 27 anos, do Leão do México. A primeira proposta de 4 milhões de dólares não havia sido suficiente. Eu ouvi que o Santos melhorou as condições, melhorou a forma de pagamento e que está perto de contratar Adonis Frias. A minha fonte até brincou, cara, depois do Tomás Palacios é melhor ter todo o cuidado do mundo, mas sim, avançamos bem. Essas mensagens de duas fontes diferentes eu recebi na noite de quarta-feira, e no mesmo período, um pouco depois, eu ouvi que o Santos formalizou sim uma proposta ao de Césare, do Racing. A princípio era só o nome do radar, uma sondagem, mas agora o Santos formalizou, não está muito distante do que o Racing pedia. Esse valor parece o valor mágico do Santos nessa janela, né? 4 milhões de dólares, foi assim com o de Césare inicialmente, com Adonis Frias, com Alexis Duarte, com Santiago Gonzalez. O Santos sugeriu 4 milhões de dólares ao Racing, o Racing não gostou. O de César tem 23 anos, jogador de boa projeção, mas o Racing está contratando outro jogador para a posição. Tem um jovem também ali que precisa de mais espaço, então o Racing admite fazer essa venda de parte dos direitos econômicos. O Santos também melhorou a proposta, não sei exatamente quanto. E aí uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que trabalha no Racing, não trabalhava antes, recentemente foi para lá, tenho essa relação de confiança. Ela me disse, cara, chegou sim uma proposta pelo de César. Eu falei, você acha que vai rolar? Essa pessoa falou, sim, acho. Agora sobre o Santos, que encaminhou mais uma venda. Luca Meireles, atacante de 18 anos de idade, foi liberado dos treinos desde terça-feira e está embarcando rumo à Ucrânia para assinar contrato com o Shakhtar Donetsk, operação de 12 milhões de euros ou 75 milhões de reais. O Shakhtar é especialista em buscar no futebol brasileiro jogadores antes mesmo de eles estourarem no time principal. Recentemente, por exemplo, o Shakhtar pagou 10 milhões de euros e contratou o Lucas Ferreira do São Paulo. O Luca Meireles vai passar por exames médicos assim que chegar na Ucrânia, vai assinar contrato e o Peixe vai formalizar esse acordo, dinheiro que é super bem-vindo para um Santos que passa por enormes dificuldades financeiras. Só para completar em relação a reforços, Alexandre Matos busca de 4 a 5 contratações e corre contra o tempo, até porque a janela por aqui se encerra na próxima terça-feira. Quero falar agora sobre o Flamengo, conhecido Do Santos tem reforço chegando para Vila Belmiro, mas eu também quero saber do Neymar. Conta pra gente, Salazar. Fala pessoal, olha só, o Santos está se preparando para a partida deste domingo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro contra o Fluminense, mas também trabalhando nos bastidores para tentar reforçar o elenco alvinegro. E o alvo da vez é o zagueiro
Adonis Frias, argentino de 27 anos que está no León do México. O Santos está disposto a pagar cerca de 21 milhões de reais pelo Adonis Frias, que não tem passagens por grandes clubes, mas está interessando e está negociando com o Alexandre Matos. Enquanto isso, a gente vai acompanhar esse caso, mas enquanto isso, o Santos se prepara para essa partida contra o Flu domingão, e a grande dúvida é se Neymar terá condições de jogo. A novidade é que o Neymar, mais uma vez, não trabalhou no campo, ficou só no departamento médico e também na academia fazendo trabalhos físicos. Ele que sofreu uma sobrecarga muscular na coxa, então é dúvida para essa partida, e o fato dele não ter trabalhado no campo nessa quinta-feira não descarta ainda a possibilidade dele aparecer pelo menos na lista de relacionados para a estreia de Juan Pablo Vojvoda nessa sexta e no sábado, véspera desse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Passo a bola para vocês e aquele abraço. Valeu, Salazar. O que vocês acham? Adonis Frias, 21 milhões de reais. Você compraria para sua empresa, Miller? O quê? Adonis Frias, 21 milhões de reais. Esse nome de jogador, o que é? Adonis. Adonis. Era o nome do meu tio, Papai, José bicho. Adonis Darim. Beijo, tio, tá lá no céu. Não, olha, é claro que é um jogador, pra mim, desconhecido, tá? É. Que eu, 27 anos. aqui eu e o Garrafa, a gente fuça futebol e sabe todas essas coisas, né? Mas é uma aposta, né? Aposta, na atual situação do Santos, não é legal, né, Garrafa? Mas é um perfil, Isso é verdade. infelizmente, o Santos hoje não tem condição de contratar um jogador que venha, pegue a camisa e vá ali É jogar. na possibilidade do clube, né, É Garrafa? a possibilidade do clube, são apostas. E aí a gente tem que entender que os profissionais que lá estão possam fazer as escolhas corretas. Mas toda aposta, ela só pode ser avaliada quando chega no clube e joga. Porque uma coisa é você jogar no clube A, no clube B, no Santos, no Corinthians. Enfim, é o tamanho do Santos, né? Como é o tamanho das equipes do futebol brasileiro. Ninguém tá... Exceção a Flamengo e Palmeiras, que vai ao mercado, parece. que vão ao mercado para buscar jogadores consagrados. O restante, todo mundo em busca de apostas. Bom, a repórter Marina Buffon tá chamando aqui no nosso telão para participar ao vivo do Gazeta Esportiva. Boa noite, Má. Tricolor tá atrás de mais um reforço? É isso, Michele. Mais um nome aí em foco no São Paulo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Você perguntou lá no início do programa, será que o Miller vai gostar desse nome? Vou trazer para vocês, então, aqui, Marcelo Rian. Volta aqui no meu canal no YouTube na noite desta quinta-feira e eu queria celebrar com vocês a contratação, aliás, a primeira contratação do Santos na era Juan Pablo Vojvoda. O Santos acertou nessa quinta-feira a compra do zagueiro argentino Adonis Frias, que estava jogando no Lyon. Jogador de 27 anos e 1,89 m de altura. Foi contratado, repito, nessa quinta-feira, deve chegar ao Brasil amanhã, sexta-feira, para já fazer os exames médicos e já se colocar à disposição do técnico Vojvoda. Não vai jogar, evidentemente, contra o Fluminense, porque não vai dar tempo. É exame médico, transferência de papelada, inscrição na CBF, tem que aparecer no BID da CBF e por aí vai. Então não vai dar ainda. Mas é a primeira contratação do Santos. O Santos quer mais zagueiros. Está atrás do também argentino, o De Cesare, que joga no Racing, só que o Racing pediu uma garantia bancária. Eu não sei se o Santos vai conseguir fazer isso. Está atrás também do Zaid Romero, que joga no Bruges, da Bélgica. Enfim, além desses zagueiros, o Santos quer um volante, o Santos quer também um centroavante. Vamos falar sobre tudo isso, gente, mas antes eu queria pedir para... É o seguinte, então é isso aí, Adonis Frias, zagueiro destro, joga pelo lado direito, que é a maior carência do Santos, o setor direito. A gente sabe muito bem disso. O Santos precisa de alguém por ali, porque o Luizão, infelizmente, não vingou, o Gil tá velho e o Basso não tem nível para jogar em time grande. Claro, não tem nível para jogar no Santos. Então o Santos estava carente desse jogador. E o Zé Rivaldo, estão falando até em reintegrar o jogador, atleta cheio de altos e baixos, que é um jogador tosco, é muito voluntarioso, não se esconde, vai para o palco quando precisa, mas tecnicamente tem muitos defeitos. E mais, hein? Se ele completar mais 100 jogos, se eu não estou enganado, o Santos tem que pagar $1 milhão para o Cruzeiro, porque está no contrato isso. Se ele atingir o número X de partidas, parece que faltam 6 jogos para ele atingir esse número de partidas, o Santos se vê na obrigação de comprar o jogador. Mas com a contratação do Adonis Frias, o Santos dá uma refrescada, dá uma sossegada.
Aí domingo, senhor, o senhor vai perguntar, senhor Armani, domingo. Domingo vai com o que nós podemos fazer. Domingo vai com o Luizão. Não tem o que fazer. O Vasco pode jogar, senhor Armani? O Vasco já está correndo em volta no campo. Talvez até o final de semana tenha condições. Mas, enfim, gente, vamos falar sobre tudo isso. Mas é muito importante que a gente pontue toda essa situação. O Santos contrata o primeiro jogador na era João Pablo Vojvoda. Tá? Quem é o Adonis Frias? Eu falei para vocês, tem 27 anos, 1,89 m de altura, bom no jogo aéreo, bom no jogo rasteiro também, tá? Dá muita segurança à zaga e começou na Defesa e Justiça, passou para um outro time menor da Argentina, já não me lembro qual é, voltou para o Defesa e depois foi negociado com o Leão do México. No Defesa, ele foi jogador do Crespo, que é técnico de São Paulo. Foi o Crespo que lançou ele. Tá? E ele foi campeão da Sul-Americana em 2020. Na final contra o Lanús, o Defensa venceu por 3-0 e ele fez o primeiro gol. Aí no ano seguinte, como campeão da Sul-Americana, o Defensa foi jogar contra o campeão da Libertadores, a Recopa Sul-Americana. E infelizmente não foi contra o Santos. Se o Santos tivesse vencido o Palmeiras naquela decisão da Libertadores, seria ele, Santos, e não o Palmeiras, o adversário do Defensa naquela decisão da Recopa Sul-Americana em 2021. E o Defensa foi campeão dos pênaltis. Perdeu o primeiro jogo na Argentina por 2-1, venceu no Allianz também por 2-1, foi para os pênaltis e foi campeão. E quem bateu o primeiro pênalti do Defensa foi o Adonis Frias, e marcou. E ele foi campeão também com o Leão do México, em 2023, da Liga dos Campeões da CONCACAF, que é uma espécie de Libertadores. Entendeu? Quer dizer, é um jogador acostumado a levantar taças, a colocar título, faixa de campeão no peito. Eu acho uma ótima contratação pelo histórico do jogador e pelo que eu conversei com algumas pessoas. Não me lembro dele jogando. Não me lembro. Confesso a vocês. Mas pelo que eu apurei com algumas pessoas, é um zagueiro seguro e vem para o lugar que o Santos tanto precisa. O lado direito de sua zaga. Vai com o Luan Pérez à esquerda? É o que tem. Eu contrataria agora um zagueiro para jogar do lado esquerdo. Repito, o Santos atrás do Di Cesare, do Racing, do Zaire Romero, que é do Bruges da Bélgica. Vamos ver se esses jogadores podem ser contratados também, porque, repito, não dá para levar com o Luan Pérez. Não dá. A fase do Luan Pérez, para mim, já passou. Ficou lá atrás. Tá bom? Uma coisa importante dizer também, senhor Mano, mas você falou que não conhece o cara, você não lembra? Será que o cara é bom? Olha, o Boca estava de olho nele. O Independiente também estava de olho no Adonis Frias. Dois times da Argentina interessados no jogador, mas o Santos chegou com uma proposta maior, repito, 4 milhões de dólares e acabou contratando o zagueiro argentino. Então é isso aí, pessoal. O primeiro reforço está aí. Repito, não deve jogar contra o Fluminense, porque não há tempo hábil para inscrição. Aliás, as inscrições se encerram na próxima terça-feira e o Santos está atrás de jogadores que jogam fora do Brasil. Atrás de jogadores que atuam fora do Brasil. Tem que ser ágil, porque até a papelada chegar, até fazer a inscrição na CBF, até fazer o exame médico no Santos, sair no BID, pode demorar. Se o Santos não for ágil, pode ter problema. Repito, o Santos ainda quer um volante, um centroavante e mais um zagueiro. Mas o Adonis Frias chegou. Nessa sexta-feira, portanto, ele desembarca no Brasil e à tarde deve estar já no Santos para fazer os exames médicos. Pessoal, informação fresquinha que o baita jornalista aí, o Sormani, né, trouxe aí sobre Adonis Frias, que estava sendo aí especulado, né, no Santos há um tempo aí, e o Di Cesare, né, que está aí um imbróglio. O problema é o Santos confirmar esse banco, um banco seguro para passar para o time, né, do Di Cesare, para aí sim começar as negociações. Por quê? Os times que a garantia estão certos, cara. Porque o momento do Santos é um momento complexo, pessoal. Muito complexo. A gente sabe disso. O Santos é um time que deve dinheiro e tem, infelizmente, essas diretorias passadas. Deu calote em alguns times. E aí fica a fama na praça, como tem o Serasa, né?
E já no futebol chama outro nome, que é o transfer. Eu não vou falar o nome porque isso não pode. Não gosto de falar esse nome porque me prejudica. E aí, o Santos teve, né, no caso do Baço, né, esse problema aí. Mas já resolveu com a Arouca de Portugal. Mas é um reforço que chega. Sormani está empolgado, né? Eu não vou me empolgar. Eu vou esperar. Quero ver a coletiva de apresentação dele, se ele tem personalidade, porque é pela coletiva, pessoal. Pessoal, é pela coletiva, pela apresentação, que você vê se o cara tem personalidade ou não, nas perguntas dos repórteres. E aí você vai ver, a gente vai ver se ele tem personalidade, né? Para fugir ali, responder, quando perguntarem as coisas a ele. Importante salientar, né? É um jogador que não é tão conhecido, porém, é um jogador sul-americano, né? Argentino, se não me engano. E geralmente, pessoal, argentino, eles têm gana de jogar no futebol brasileiro, porque tem aquela rivalidade. Os argentinos não querem chegar aqui, quer jogar mais que os brasileiros. A gente tira aí pelos gringos, né? Que estão aí, né? No exemplo do Flamengo, né? Tem vários gringos no Flamengo. Palmeiras também, né? Que é o rival do Santos. Tem vários nomes que jogam muito bem. O Giai, né? Que é o argentino também, joga muito bem. Então o futebol brasileiro está adaptando essa virada de chave aí com os gringos. E o Santos está entrando também na onda, trazendo jogadores de fora. E eu acho importante que ele chegue, vista a camisa e diga: essa camisa aqui é minha, essa posição é minha. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver que eu vim botar para jogar, talvez não. Eu quero personalidade no Santos. O Santos precisa de um cara para chegar com personalidade. Olha, essa posição aqui é minha, ninguém venha não. Quem vier, o bicho vai pegar. Aqui é eu. Depois eu de novo. A gente precisa de jogadores assim, como é o Mike. Chegou, vestiu a camisa, tá ali, não sai por nada. O Igor Vinícius já sabia que não seria aquela baita contratação, mas aí, né? Entrou no jogo contra o Bahia, mas não é jogador pra gente. Sabe, pessoal? Não é jogador que a gente tem que esperar muito dele, né? O Santos já sabia disso quando contratou do São Paulo. O Escobar, né? Também ali o setor lateral esquerdo. O Santos ainda precisa de um zagueiro pelo lado esquerdo, ainda precisa de um atacante, porque o Tiquinho Soares não vingou no Santos. Ninguém fala disso, eu falo. O Tiquinho Soares não vingou. Não, por mim, não deve ser titular. Quem tinha que ser titular, mesmo ainda menos badalado, é o David Washington. O Meirelles, que saiu, para mim seria melhor que os dois, mas já saiu, a gente não pode mais, né? Então parabéns aí ao Santos pela sua contratação. Vamos ver aí, né, a chegada dele amanhã. Chegar amanhã a São Paulo, fazer exame, assinar o contrato, aqueles trâmites, né? Fazer exame primeiro, depois do resultado do exame ele assina o contrato e ver a coletiva, né, de apresentação dele, beleza, pessoal? Obrigado por chegar até aqui, já deixando os créditos na descrição pro canal do Sormani, né? O canal original, e o do Lucas Mussetti, que são os detentores das imagens. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões, viu? Brincadeira, pessoal. Tamo junto e até amanhã. Estamos de volta amanhã, às meio-dia em diante. Já temos caçar notícia para trazer para vocês aí.